navio de containers pega fogo no meio do estreito mais perigoso do planeta. Um tripulante indiano desaparece nas águas e ali, em questão de horas, os Estados Unidos despejam bombas em cima de 140 alvos em território iraniano. O Irã revida atacando 5 países vizinhos de uma vez só. E o presidente do parlamento iraniano solta uma frase que vale mais que 1000 mísseis. A era dos acordos unilaterais acabou. Isso não é roteiro de filme de ficção científica, filme de guerra do Spielberg, não. Isso aconteceu agora, nesse domingo, dia 12 de julho de 2026. Enquanto eu falo aqui com você, o Estreito de Hormuz está no meio de uma das maiores escaladas militares dos últimos anos. Fala galera, como é que tá? Peter aqui. Bom, hoje o papo é sobre uma guerra de verdade, o que tá acontecendo agora em tempo real e que a maioria das pessoas não tá entendendo direito, né? Eu vou te explicar do zero como que começou, quem são os personagens, por que os Estados Unidos e o Irã voltaram a se atacar e por que dessa vez pode ser bem mais perigoso que tudo que a gente viu antes. A gente tem coberto a guerra aqui de tempos em tempos, então tô sempre trazendo pra vocês de forma mais fácil, para que todo mundo entenda, ok? E vou fazer isso do jeito que a gente faz sempre aqui, né? Sem torcer pra lado nenhum, sem discurso pronto, só te dando o retrato mais fiel possível do que tá rolando agora pra você formar a sua própria opinião. Porque geopolítica não é torcida de futebol, ok, galera? É xadrez, com vidas reais ali no tabuleiro, né? Mas antes de começar, já comenta aqui embaixo. Você acha que isso vira uma guerra total ou que os dois lados recuam de novo? Comenta guerra total ou vão recuar. No fim do vídeo você vai ter muito mais base pra cravar a tua resposta. Vamos lá. Então vamos pro começo. Pra você entender o domingo de hoje, né? Acho que você precisa entender o lugar. O Estreito de Hormuz é uma faixa de mar com 33 km de largura no ponto mais estreito, né? Espremido ali entre o Irã de um lado e Omã do outro. Parece pequeno, né? Parece irrelevante, mas por esse corredorzinho de água aí passa cerca de 20% de todo o petróleo e gás natural comercializado, nem em um local ou outro não, é no mundo inteiro, no mundo inteiro. Então, tipo, é realmente, como eu falo aqui, como eu costumo dizer aqui no canal, é uma torneira de petróleo pro mundo inteiro. Antes dessa guerra, eram cerca de 140 navios cruzando ali todo santo dia. Quem controla o Hormuz, controla a torneira de energia do planeta. Torneira de energia, marca isso. E é exatamente por isso que ele virou o centro de gravidade dessa guerra toda. Ok, agora o pano de fundo, né? Essa história não começou hoje, ela vem de longe. Em fevereiro de 2026, um ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel matou o Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, que estava lá no poder havia 37 anos. Então ali foi o estopim dessa guerra que está se arrastando desde então. E aqui entra um personagem que você precisa conhecer, porque ele é peça central do que está acontecendo agora. Mojtaba Khamenei. Ele é o filho do Ayatollah morto. Poucos dias depois da morte do pai, em março, a Assembleia de Especialistas do Irã, que é o órgão que escolhe o líder supremo, apontou o Mojtaba, de 56 anos, como novo homem forte do país. O terceiro líder supremo da história da República Islâmica. E olha esse detalhe, cara, que muda muita coisa. Mojtaba nunca foi eleito pra nada na vida, nunca passou por voto público. Só que ele tem laços, cara, profundos ali com a Guarda Revolucionária, que é a força paramilitar mais poderosa do Irã. Ele é considerado um linha dura, sabe? Um radical, pra caraca, né? O cara ser considerado um radical naquele país é porque o cara é muito radical. E mais simbólico ainda, relatos indicam que o próprio pai dele teria sido contra ele assumir. Trump chegou a chamar a escolha de inaceitável e disse que qualquer novo líder iraniano precisaria de aprovação dos Estados Unidos. You know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. Aí o Irã respondeu na lata, só iraniano decide o futuro do Irã. Ou seja, né, cara, de um lado você tem os Estados Unidos, que mataram o líder anterior e querem opinar no próximo líder. Do outro lado, tem um novo líder que subiu ao poder justamente prometendo vingança. Guarda isso, porque explica porque ninguém quer ceder, né? Agora vem um ponto que quase levou uma trégua. Em 17 de junho, Estados Unidos e Irã assinaram um memorando de entendimento com cessar-fogo e um prazo de 60 dias para encontrar uma solução definitiva para a guerra. Então, porra, parecia que o pior tinha passado. Até trouxe para vocês um vídeo sobre isso. Os preços do petróleo que tinham disparado começaram a voltar ao normal. O mundo estava respirando, o mundo respirou. Só que teve um problema que nunca foi resolvido. Quem que manda em Hormuz, no Estreito de Hormuz? O Irã diz que parte do estreito é a água territorial dele e que ele pode controlar quem passa e até cobrar pedágio das embarcações. Tipo, como se fosse uma cancela mesmo ali, pra passar por aqui tem que me pagar. Os Estados Unidos dizem que Hormuz é uma via internacional, livre pra todo mundo. O acordo foi escrito de propósito de forma vaga nesse ponto. E vago, galera, em geopolítica, é uma bomba relógio, concorda? E essa bomba começou a estourar na semana passada. O Trump passou a repetir desde o dia 8 que o acordo tinha acabado. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum. Houve ataques a navios comerciais no estreito. Os Estados Unidos revogaram uma licença que permitia ao Irã vender petróleo. Então a tensão foi subindo, escalando e tal, né? Até explodir de vez nesse domingo agora que passou.
Bom, e aí a gente chega no dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, ok? Deixa eu te contar a sequência exata, porque ela é impressionante, tão rápida que é, né? E pode mudar, no momento que você tá assistindo esse vídeo pode ter mudado. Primeiro, o Irã ataca um navio de containers com a bandeira do Chipre, o GFS Galaxy, né? A cerca de 17 quilômetros da costa de Oman. O navio sofre danos graves na casa de máquinas, pega fogo. A tripulação precisa abandonar a embarcação num bote salva-vidas. 23 tripulantes são resgatados. Um marinheiro indiano desaparece. A Guarda Revolucionária do Irã assume, diz que o navio ignorou os avisos, tentou seguir uma rota não autorizada e por isso levou tiros de advertência e foi detido. Segundo, os Estados Unidos revidam pesado. As forças americanas atingem cerca de 140 alvos dentro do Irã. Locais de lançamento de mísseis e drones, depósitos de munição, equipamentos de comunicação, instalações militares. Nas palavras do próprio Trump, numa entrevista para a NBC. And he was going to have a big victory. You know, he was scheduled to win by a lot. O secretário de Defesa, o Pete Hegseth, ele escreveu o seguinte: o Irã fez uma má escolha, agora está pagando o preço. Terceiro, o Irã não recua, né? Ao contrário, ele amplia, ele dobra a aposta. Teherã lança ataques contra 5 países da região ao mesmo tempo: Bahrein, Kuwait, Catar, Jordânia e Oman. Por que esses 5 países, Pedro? Porque todos abrigam bases ou instalações militares americanas ou têm papel estratégico no Golfo. No Bahrein, por exemplo, fica a 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos. Quarto, o Golfo inteiro entra em alerta. O Catar intercepta os ataques, mas 3 pessoas se ferem com estilhaços, incluindo uma criança. O Kuwait relata danos em postos de fronteira e numa plataforma de exploração de petróleo. A Jordânia informa que 3 mísseis iranianos atingiram o país com danos leves. Sirenes de alerta tocam no Bahrein. Quinto, os Estados Unidos atacam o Irã de novo na mesma noite. Dessa vez mirando sistemas de mísseis de defesa aéreas e embarcações da Guarda Revolucionária. Explosões são registradas em Bandar Abbas, em Rajbab, na ilha de Qashm. A imprensa estatal iraniana relata que um tenente da marinha, Hamid Reza Degani, foi morto no ataque ao porto de Jask. Tudo isso, em questão de horas, num único domingo. Parece que aconteceu durante muito tempo, não, né? E o resultado prático disso? O Irã declarou que fechou o Estreito de Hormuz. Disse que nenhuma embarcação vai passar até as operações americanas na região acabarem. Os Estados Unidos rebatem. O Comando Central Americano soltou nota dizendo que o estreito continua aberto, que o Irã não controla a rota e que o tráfego segue fluindo. Quem que tá certo? Na prática, o tráfego de navios despencou, né? Quase não passa navio lá. Qualquer que vai arriscar, concorda? Uma empresa de dados marítimos apontou que praticamente nenhum navio grande cruzou o estreito com o rastreador ligado desde o dia 7. Ou seja, cara, independente do que cada lado declara, os navios simplesmente pararam de passar. E isso por si só já é um recado. Agora eu vou abrir um parênteses sobre por que dessa vez é mais perigoso. E preste atenção porque aqui mora um perigo real, né? Tem uma frase que resume tudo. Mohamed Bagher Khalibaf, presidente do parlamento iraniano e um dos principais negociadores, escreveu o seguinte: a era dos acordos unilaterais acabou. Nós dissemos, cumpra sua palavra ou pague o preço. A realidade está batendo a porta. Isso não é fala de quem quer negociar. Essa é a fala de quem decidiu que vai bater de frente, cara. Custe o que custar, que tá dobrando a aposta. E do outro lado tem um novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, que ficou sumido desde o começo da guerra, reapareceu agora no sábado, um dia antes dessa escalada toda, logo depois do funeral do pai. O que ele disse? Que os iranianos iam vingar a morte do pai dele, que a vingança era inevitável. Ok, junta as duas coisas. Um líder novo, radical, que subiu prometendo vingança, ele subiu assim, ok? E um parlamento dizendo que a era de fazer acordos acabou. Do lado americano, um Trump que já falou em dizimar e destruir completamente regiões inteiras do Irã, caso tentem matar ele, né? Depois de notícias lá sobre um suposto plano iraniano contra a vida dele. Então ninguém nesse tabuleiro tá com um clima de sentar e conversar, cara. Não consigo imaginar os dois sentando agora e conversando nesse momento que eu tô gravando o vídeo, ok? E tem uma camada que a maioria ignora. As grandes potências já se posicionaram. Quando Mojtaba assumiu, a Rússia do Putin prometeu apoio inabalável ao Irã. A China se posicionou contra qualquer ataque ao novo líder. Ou seja, isso não é só Estados Unidos contra o Irã. Por trás tem o alinhamento das maiores potências do mundo se desenhando agora, tá se desenhando, concorda? E é esse tipo de coisa, galera, que transforma um conflito regional em algo muito maior, que pode escalar. Ok, e as tentativas de paz, Peter? Existem, mas tão frágeis, né? Paquistão, Catar e Egito seguem tentando mediar. O ministro das Relações Exteriores do Paquistão falou por telefone com o principal diplomata iraniano pedindo redução da escalada. Oman, que sempre foi um canal de diálogo, né? Fez algo inédito nesse domingo. Convocou o embaixador iraniano para protestar e classificou as ações de Teherã como irresponsáveis. Cara, quando até um mediador histórico se irrita, porra, você sabe que a coisa tá feia. O cara é, porra,
profissão do cara é mediar. E o cara se irritou, o cara precisa de alguém para mediar para ele, né? O secretário regional da ONU, Antônio Guterres, resumiu o medo de todo mundo numa frase. Um retorno a hostilidades em larga escala teria consequências catastróficas. Mas por que isso te afeta mesmo estando do outro lado do mundo? É simples, cara. Com 20% do petróleo mundial passando por Hormuz, quando o estreito trava, o preço do barril dispara. Ele já bateu perto de $120 em picos anteriores, né, durante essa guerra aí. Petróleo caro, mais cedo ou mais tarde, mexe na gasolina, no frete, no preço da comida, no dólar. Qualquer país do planeta tá mexendo em tudo, em todo lugar, inclusive no Brasil. Pô, mexe no preço da gasolina, vai mexer na tua comida, né? Porque tudo leva gasolina, leva diesel para chegar nos postos, né, nos abastecimentos. E essa é a razão pela qual uma guerra a 11 mil quilômetros de distância não é um problema dos outros. No mundo conectado, cara, não existe mais guerra distante. E é justamente por causa dessa conexão que eu preciso te falar rapidinho sobre quem apoia o vídeo de hoje, né? Porque encaixa perfeitamente no tema, né? Porque quando uma crise dessas estoura, né, uma das primeiras coisas que acontece é que investidores no mundo todo correm para proteger o dinheiro deles, saindo de moedas frágeis e buscando dólar e ativos de reserva. O problema é que o brasileiro comum quase nunca tem acesso rápido a isso. E aí que entra a Coinbase, que apoia esse vídeo. A Coinbase é a maior corretora de cripto de capital aberto do mundo, listada na Bolsa dos Estados Unidos, regulada. Por ela você consegue de forma simples ter acesso ao dólar digital através do USDC, né, que é pareado no dólar, né? Que é uma stablecoin atrelada ao dólar. E também a Bitcoin, que muita gente enxerga como uma reserva de valor em termos de incerteza global, né, como está acontecendo agora. E pelo link da descrição, se você investir R$1.000 na sua primeira semana, você recebe 10 USDC de bônus, que é basicamente $10 digital caindo na tua conta, de graça, cara. Quer dizer, você vai investir e vai ganhar esse dinheiro pra você continuar investindo. Cara, isso é top demais. E onde você fala, Pedro, você indica, mas você não usa? Não, eu uso sim, cara. A Coinbase, eu realmente uso. E aqui, ó, essa é minha carteira real, tá? Isso aqui é minha carteira que eu uso, é minha, a Andressa tem a dela, tem a nossa da empresa. Eu realmente uso isso aqui há anos. Deixei o link na descrição ou no QR Code, faz sua conta na Coinbase. Você pode começar investindo com R$10, cara. Não vai ter mais desculpa tu ver teu dinheiro crescendo ao longo do tempo, né? Mas faz sua conta agora, porque essa promoção de afiliado, você ganha 10 USDC, quase mais de R$50, né? Vai mudar, de tempos em tempos muda, né? O link tá aqui embaixo na descrição. Aproveita enquanto você tá recebendo dinheiro ainda, né, cara? Bom, fechado parênteses, vamos pro que interessa. O que acontece a partir de agora? Existem basicamente 3 cenários no tabuleiro. O primeiro é o recuo, igual aconteceu antes nessa guerra. Tipo, os dois lados trocam farpas, o mercado se assusta, e aí a pressão econômica e a diplomacia forçam um novo cessar-fogo temporário. É o cenário do susto controlado, digamos assim, né? Bom, o segundo é o que os analistas chamam de novo normal, que são períodos de conflito intercalados com períodos de calmaria tensa, com o estreito operando abaixo da metade da capacidade por meses. Então, nem paz, nem guerra total. É uma tensão permanente. E o terceiro, e o mais assustador, é a escalada para uma guerra em larga escala, arrastando as potências que já se posicionaram, né? E transformando isso num conflito de dimensão global. Aí a gente está falando possivelmente até de uma terceira guerra mundial. Qual vai vencer? Ninguém sabe. Mas tem um dado que pesa para os dois lados pensarem 2 vezes. Tanto os Estados Unidos quanto o Irã têm muito a perder com a destruição total da infraestrutura de energia da região, né? Galera, historicamente, quando a corda aperta demais, os dois recuam. A grande dúvida dessa vez que todo mundo tem é se o novo líder iraniano, né, que subiu jurando vingança, vai jogar pela mesma lógica dos anteriores. E aí, logicamente, aí mora a incerteza, o medo, né? Na minha visão, cara, o que a gente tá assistindo agora é o teste mais duro daquele cessar-fogo de junho. O acordo tá pendurado por um fio. Pode ser que segure mais uma vez, né? Pode ser que arrebente de vez, mas uma coisa mudou de forma clara. A lógica do vamos negociar foi substituída pela lógica do vamos mostrar força primeiro e negociar depois. E essa inversão, cara, é o que tá tornando tudo mais imprevisível ainda. O que eu te peço é, não consuma isso como quem torce para um time. Consuma como quem está tentando entender o mundo em que vive. Porque as decisões que estão sendo tomadas nesse estreito de 33 quilômetros vão ecoar muito além do Oriente Médio, cara. Vão chegar em você. E quem entende o jogo antes dos outros sempre sai na frente, né? Na leitura do mundo, na vida, não importa, vai sair na frente. Comenta aqui embaixo qual dos 3 cenários você acha mais provável. Recuo, tensão permanente ou guerra total. Quero ver o que a nossa comunidade está pensando, ok? E marca aquele amigo também que curte geopolítica, precisa entender essa guerra direito, sabe? Sem sensacionalismo. Deixei o link da Coinbase aqui embaixo. Pô, faz um pix de 10zão, olha lá como é que é, mexe, fuxica, investe em Bitcoin pra você entrar nesse universo e ver como que se ganha dinheiro. R$10, cara, na boa. Tá aqui embaixo o link da Coinbase de graça pra você fazer sua conta e você ainda ganha R$50, R$51 mais ou menos, né? Obrigado por esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto sempre. Vou sempre continuar te informando sobre a guerra. De tempo em tempo tô voltando aqui pra te dar uma explicação geral. Obrigado, galera, até a próxima. Fui!